Fala galera, tudo bom? Hoje a gente vai aprender aqui sobre MMC, mínimo múltiplo comum, tudo bem? É uma aula muito importante dentro da parte de matemática, a gente usa em vários tópicos ali, a gente usa muito também ali quando a gente vai somar ou subtrair frações onde você tem denominadores diferentes, tá bom? Então hoje a gente vai estudar esse tópico extremamente importante na matemática. Então vem comigo aqui, não se esquece antes de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página. Bora lá! Então a gente tem aqui, ó, mínimo múltiplo comum, tá bom? Então coloquei em destaque aqui as iniciais, que é exatamente o que dá o nome, que é muito conhecido aí, MMC, tá bom? Então aqui eu coloquei a definição, mas o próprio nome ele já é autoexplicativo, né? O menor múltiplo comum de dois ou mais números diferentes de zero de mínimo múltiplo comum é o nome que nós damos a esse cara, tá bom? Beleza, professor, mas o que é múltiplo? Múltiplo é o seguinte, é o produto que você vai fazer, a multiplicação que você vai fazer daquele valor com os números inteiros positivos aqui pra gente, tá bom? Como se fossem os naturais ali positivos, 1, 2, 3, 4, que são os números que a gente vai trabalhar, então fica melhor até de você entender assim, você pode pensar como inteiros positivos ou naturais positivos também, tá bom? Então, por exemplo, eu quero saber os múltiplos positivos de 10, então você vai fazer o seguinte, olha, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20, que é o segundo múltiplo. 10 vezes 3, 30, que seria o terceiro. Para ficar mais claro ainda, o primeiro múltiplo positivo de qualquer valor é sempre ele mesmo. Primeiro múltiplo positivo de 10, 10. Primeiro múltiplo positivo de 7, 7. Primeiro múltiplo positivo de 15, 15. E aí você vai aumentando o número de unidades do valor que você escolheu. Se eu estou escolhendo múltiplo de 10, eu vou aumentando de 10 em 10. Se eu escolher múltiplo de 15, eu vou aumentando de 15 em 15. De 5, eu vou aumentando de 5 em 5. Tá bom? Bora fazer aqui um exemplo que vai ficar mais claro ainda, eu tenho certeza absoluta que você vai entender. Então, por exemplo, aqui, ó, bora pegar os múltiplos positivos de 4, tá bom? Então, o primeiro múltiplo positivo de qualquer número é sempre ele mesmo, então vai começar do 4. Como é múltiplo de 4, você vai somando de 4 em 4. Quem é o próximo? 4, me ajuda aí. 8, o próximo, 12, 16, e você vai somando aqui, né? 20, 24, bora fazer só alguns aqui, 28, 32, 36, bora fazer até o 40, tá bom? Perceba que eles são infinitos, tá? E bora fazer mais um aqui, ó. Múltiplos de 6. Então eu quero os múltiplos positivos de 6 aí. Primeiro múltiplo positivo de 6, quem é? O próprio 6. E agora você vai aumentando de 6 em 6 unidades. Então 6 mais 6 vai dar 12. Mais 6, você soma aqui, ó, 18. Mais 6, 24. 30. 36, 42, ok? Pronto, e aí você vai embora, pode fazer quantos você quiser. Legal. Agora a gente vai pegar exatamente o nome. Olha o nome que você tem aqui, múltiplos comuns, né? Múltiplo comum, ou seja, você vai pegar números que apareçam nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então bora fazer assim, ó. MC. O que é MC, professor? Múltiplos comuns, tá bom? De 4 e 6. Tá? Só entre esses que a gente fez aqui, quais você está olhando no primeiro e no segundo conjunto aí? Então, bora ver aqui. Eu tenho o número 12, perceba bem, tá? Então, o primeiro que você tem aqui, ó, é o 12. Tem outro? Tem. Quem é o próximo? O próximo é 24, que aparece em cima e embaixo. Tem mais um? Tem. Quem é aqui, ó? 36. Você vai perceber que os múltiplos em comum, eles também vão crescendo de maneira constante. No caso, repara que eles estão aumentando de 12 em 12. Então, para saber os próximos, eu não precisaria trabalhar com o primeiro e o segundo conjunto. Trabalha só com os múltiplos e você vai aumentando de maneira constante. Beleza, professor? Até aí entendi. Mas eu não quero só os múltiplos comuns. O que é que você quer? Você quer o menor múltiplo comum de 4 e 6. Tá bom? Eu já sei o que é múltiplo, já sei o que é múltiplo comum, agora eu quero o menor. Quem é o menor desses valores aqui? O menor é 12. Ou seja, o mínimo múltiplo comum
entre 4 e 6 seria o número 12. Legal? Então é dessa ideia aí que vem o MMC, tá bom? Então bora lá aqui, partir para o seguinte. A gente vai fazer uma decomposição simultânea agora. Porque repara que algumas questões vai dar trabalho você ficar fazendo isso. Algumas sim são necessárias em casos específicos. Então a gente faz a decomposição simultânea em fatores primos. A gente já viu que é número primo. Lembra que número primo são números divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo a partir do 2 aqui, né? 2, 3, 5, 7. A gente já viu isso na aula anterior aí, não foi? Então, olha, MMC entre 4 e 6, que são os números que a gente acabou de fazer. Então, a gente vai pegar aqui, ó, MMC entre 4 e 6. Só que agora a gente vai fazer a decomposição simultânea desses carinhas aí. Então, desse lado aqui, ó, do lado direito, eu só vou colocar números que são primos, tá bom? Professor, eu já fiz e eu coloquei, por exemplo, o número 10. Mas olha lá, o 10 ele é porque 2 vezes 5. Professor, eu já usei ali o número 6. Ah, porque o 6 ele é 2 vezes o 3. Mas tome cuidado, eu só aconselho você usar isso se você usar de maneira consciente, tá bom? Senão você pode acabar errando algumas questões, tá? Então, por exemplo, eu estou simplificando ali, sei lá, 4 e o número 6. Eu vou e divido logo por 4, por exemplo. Então você já vai ter problema ali em achar o menor múltiplo, tá bom? Então, legal. Então, para a gente não ter esse problema, a gente só vai dividir aqui por números primos, tá bom? Então, olha lá, por 2, aí eu tenho que dividir pelo menos um deles, tá bom? Então, 4 por 2 vai dar 2, o resultado eu coloco aqui embaixo. 6 por 2 vai dar 3, eu coloco aqui, tá bom? E ali, por 2, enquanto der, você continua dividindo, ó. Aqui vai dar 1, o 3 não dá, você desce. A gente só está trabalhando com números inteiros, tá bom? Você não vai trabalhar 3 por 2 vai dar 1,5, isso nunca vai acontecer, tá? E aqui, ó, não dá para dividir por 2, aí eu vou para o próximo, por 3, 1 e 1. Quando a sua conta der 1 aqui embaixo, acabou, tá? Você não tem mais o que fazer. Legal, e aí, o que a gente faz agora? Aqui do lado direito, você multiplica os valores, tá bom? Multiplica todo mundo na ordem que você quiser. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 vai dar 12, tá bom? Então, o MMC entre 4 e 6, eu teria como resposta aqui o número 12. Legal? Ok? Faz comigo esse segundo aqui, bora lá. Aqui eu tenho o seguinte, olha, o MMC entre 24, 36 e 48, não é isso? Então você vai dividir aqui a galerinha, tá? Então bora dividir todo mundo aqui por 2. 24 aqui vai dar 12, 36 aqui vai dar 18, 48 aqui vai dar 24, tá bom? Por 2 aqui vai dar 6, 18 vai dar 9 e 24 vai dar 12, tá ok? Tá igual ao seu aí? Por 2 aqui vai dar o quê? 3, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 6. Dá por 2 ainda? Dá, então continue dividindo. 3, 9 e 3. Não dá mais, agora eu vou por 3. Aqui dá 1, dá 3 e dá 1. E por último por 3 que dá 1. Aqui vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 1. Deu tudo 1, minha conta acabou. O que eu faço aqui do lado direito? Aqui eu simplesmente multiplico todos os valores que você vai ter, tá bom? Então vai multiplicando aqui. Nosso MMC vai dar equivalente a 144, tá bom? Então tenho como resposta aqui 144, que é esse MMC. Legal? Conseguiu entender até aí? Estamos bem? Então bora dar continuidade. Propriedades. Professor, além do MMC ainda tenho que aprender as propriedades? Olha só de você saber o MMC, você já vai conseguir resolver as questões. Mas as propriedades vão facilitar muito a sua vida e algumas questões específicas elas vão te ajudar a resolver as questões, tá bom? Então bora ver aqui. Então, primeira propriedade que eu tenho aqui. O MMC entre dois ou mais números primos entre si é o produto deles. Legal. Professor, eu não entendi essa parte de primos entre si. Ok. O que são números primos entre si? Quando eles só têm o número 1 como divisor em comum, tá bom? Então, todo número primo que você pegar para comparar, eles já são primos entre si. Olha só aqui, ó. MMC, por exemplo, entre 3 e 5.
Qual número você consegue dividir o 3 e o 5 ao mesmo tempo? Só o número 1, você concorda comigo? Então a gente fala que eles são primos entre si, tá bom? Resumindo, sempre que eu tiver números primos, eu posso só multiplicar, que já vai ser o MMC, ó. 3 vezes 5 vai dar 15, tá bom? Então MMC entre números primos é a multiplicação deles, legal? Mas olha só um outro exemplo aqui, por exemplo. MMC entre 10 e 11. O 10 não é número primo. Mas qual é o número que eu consigo dividir o 10 e o 11 ao mesmo tempo? O número 1. Só tem o número 1? Só o número 1. Então eles são primos entre si. Então eu vou fazer 10 vezes 11, que vai dar 110, tá bom? E isso aqui você consegue resolver de maneira bem simples. Legal, né? Beleza. Bora para a próxima propriedade aqui. O MMC de dois números ou mais, né, em que o maior é divisível pelo menor, é o maior deles. Como assim, professor? Bora lá. Aqui, o MMC entre, por exemplo, 8 e 4. Eu estou fazendo MMC entre 8 e 4. Quem é o maior? O maior não é o 8? Eu consigo dividir 8 para 4? Sim ou não? Sim. Se eu consigo dividir 8 para 4, o MMC aqui ele vai dar 8. Tá? Sempre que eu conseguir dividir o maior pelo menor valor, pelos menores valores que você vai ter, o MMC é o maior valor que você tem, tá bom? Por exemplo aqui, ó, MMC entre, sei lá, 27, vou botar 27 aqui, e 9. 27 e 9. Dá para dividir 27 para 9? Dá. Então o MMC entre 27 e 9 é o maior deles, que seria 27. Tá bom? Então, às vezes, só de você olhar ali umas questõezinhas, às vezes são operações que você está fazendo dentro de uma questão, você já consegue resolver. Bacana? Beleza, bora para a terceira propriedade. Multiplicando dois ou mais números por um número diferente de zero, o MMC aparece multiplicado ou dividido por esse outro número que a gente está falando aí. Por exemplo, bora pegar o primeiro caso lá. MMC entre 3 e 5. Quanto é MMC entre 3 e 5? É 15. Tá bom? Se esses números estivessem multiplicados por um outro cara, por exemplo, por 2. Aqui vai dar o quê? 6, 2 vezes 3, 2 vezes 5, aqui vai dar 10. Se eles estão multiplicados por 2, o resultado desse MMC também vai ser multiplicado por 2. 2 vezes 15 vai dar 30. A mesma coisa vale para a divisão ali quando você tem os números inteiros. Você pode muito bem pensar como colocando o termo em evidência. Eu posso colocar o termo em evidência, fazer ali o MMC e depois multiplicar pelo valor que eu coloquei em evidência. Isso também me ajuda em várias questões. Tá bom? Legal? Beleza, são essas propriedadezinhas aqui que a gente tem a priori. Tá bom? Bora praticar agora. Professor, como é que eu vou identificar a questão do MMC? Ele vai me falar na questão? Tem questões que o cara é bem legal e fala para você. Outras questões a gente vai ver o seguinte. Bora voltar aqui para esse primeiro slide que a gente tem. Repara que eu tenho valores incomuns aqui, ó, o 12, que é o menor. E é exatamente assim que a gente vai determinar questões de MMC. Quando eu tiver valores diferentes e quiser um ponto de encontro, um valor de interseção. Onde é que esses valores irão se encontrar? Aí eu já sei que é uma questão de MMC, tá bom? Então bora ver aqui na prática para você ver como a gente aplica isso, tá bom? Por exemplo aqui, ó. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horário. Remédio A, de 5 em 5 horas, remédio B, de 12 em 12 horas e o remédio C, de 18 em 18 horas, tá bom? São 3 medicamentos diferentes. Depois de quantas horas o paciente tomará os 3 remédios simultaneamente? Então, se eu tomei agora os 3 remédios, daqui a quanto tempo eu vou tomar os 3 ao mesmo tempo? Vou pegar ali as 3 caixinhas, abrir e tomá-los juntos. Então, repara que eu tenho valores diferentes que eu quero um ponto de encontro. Sempre que eu tiver isso numa questão, é só você fazer o MMC entre eles. Entre 5, 12 e 18. Tá? Às vezes nem parece que a gente tem uma questão de MMC, né? Então, bora lá. Por 2 aqui, ó. Aqui dá 5 e aqui dá 6. Não dá o 5, né? Então eu desci. E aqui vai dar 9, tá bom? Por 2 aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 5, aqui vai dar 3. E aqui vai dar 9. Aqui dá por 3, aqui dá 5, dá 1 e dá 3. E aqui dá por 3, aqui dá 5, dá 1 e dá 1. E por último eu posso dividir por 5.
1 e 1. Deu tudo 1, a minha conta ela acabou. Então eu simplesmente multiplico os valores aqui, não é isso? Como eu posso multiplicar de qualquer forma que eu quiser, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. 2 vezes o 5. Pode ser? Pode. 2 vezes 5 dá quanto? 10. Guarde aí na sua cabeça. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Vezes 10. Então aqui vai dar 180. Isso aqui fica a seu critério. Faça do jeito que você achar melhor, tá bom? Então a minha resposta aqui, ó, seria 180 horas. Então daqui a 180 horas ele vai tomar esse remédio ao mesmo tempo. Ele poderia ter me perguntado em dias, por exemplo. Olha, daqui a quantos dias, né? Beleza, sem problema nenhum. Bora lá para mais uma questãozinha aqui. Estudos e simulações são necessárias para melhorar o trânsito. Por exemplo, imagine que de um terminal rodoviário partam os ônibus de 3 empresas, A, B e C. Os ônibus da empresa A partem a cada 15 minutos, da empresa B a cada 20 minutos e da empresa C a cada 25 minutos. Às 7 horas partem simultaneamente os 3 ônibus ali, um de cada empresa. A próxima partida simultânea dos 3 ônibus da empresa será simultaneamente, né? Do ônibus das 3 empresas será beleza. Então os 3 partiram agora às 7 horas. Qual é o horário que os 3 vão partir juntos novamente? Então, eu vou fazer mesmo esse aqui. De 15, 20 e 25. Tá bom? Então, bora dividir aqui os valores, tá? Então, começando a dividir por 2. Ok? Aqui vai dar 15. Aqui vai dar 10. E aqui vai dar 25. Dá por Deus ainda? Dá. Aqui vai dar 15. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 25. Dá por 3, aqui vai dar 5, 5 e 25. Dá por 5, aqui vai dar 1, 1 e 5. E por 5, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Não é isso? E aqui você multiplica todos os valores, tá? Às vezes o aluno me pergunta o seguinte: professor, é obrigado a começar pelo número 2? Não, não é obrigado, mas eu sempre aconselho que você faça isso até para você não se enrolar muito depois. Porque às vezes o cara pensa o seguinte: olha, eu comecei por 5, o professor vai errar. Não, você não vai errar a questão, tá bom? Então bora lá, bora fazer aquele mesmo agrupamento aqui, ó. 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes 5 vai dar 10 aqui, ó. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 3, 300. 300 o quê? 300 minutos, porque dá tudo em minuto aí, ok? Mas as minhas respostas, elas estão em hora. E eu já sei o seguinte: eu sei que 1 hora são 60 minutos, ok? Então basta a gente fazer uma simples divisão. Se quiser fazer uma regra de 3, fica à vontade também. Então eu vou pegar 300 e eu vou dividir por 60 para me saber quantas horas eu tenho aí, ok? Vou cortar o 0 com o 0 e aí eu vou dividir 30 por 6, que vai dar equivalente a 5 horas. O professor não tem 5 horas ali. Graças a Deus que não tem, porque muita gente com certeza marcaria. Esse tempo que a gente acha, esse valor que a gente acha, é sempre o valor do intervalo, tá? Então olha só o que a gente tem aqui. Bora fazer uma linha do tempo. Aqui, ó, 7 horas eu tenho aqui. 7 da manhã, por exemplo. É a minha viagem. Aí a minha viagem, eu vou partir de um ponto até um outro ponto e a minha viagem vai demorar 5 horas de tempo, tá bom? Então esse 5 é o tempo que vai durar a sua viagem, tá? Então você saiu 7 da manhã, a sua viagem demorou 5 horas. Que horas você chegou? Você chegou meio-dia, você chegou 12 horas. Basta você somar esses dois valores aqui, tá bom? Então às vezes você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o cara quer te pegar nisso. Então o gabarito aqui seria a letra E. Ainda bem que não tem 5 aí, como seria a letra A normalmente, para você marcar, né? Graças a Deus. Beleza, bora fazer mais uma questãozinha aqui. No alto da torre de uma emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto, a segunda pisca, a primeira é 15, né? A segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, já percebeu o padrão ali, né? Simultaneamente, vão se encontrar. Após quantos segundos
elas voltarão a piscar simultaneamente. Então ali ele me deu em minuto, aqui ele está me dando em segundo. Então bora passar tudo para segundo para a gente padronizar. Então eu já sei o seguinte, eu já sei que em 1 minuto, a mesma relação de hora que nós temos, né, numericamente falando, eu já sei que 1 minuto são 60 segundos. Tá bom? A cada quantos segundos uma luz pisca? Então eu vou chamar de luz A e luz B, tá bom? Então a A seria a primeira. A primeira ela que pisca 15 vezes em 1 minuto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 60 segundos e vou dividir por 15. 60 por 15 vai dar 4. Ou seja, a primeira luz ela pisca a cada 4 segundos. E aí, em 1 minuto, você vai ter as 15 vezes que ela está piscando. Bora pegar a B aqui, ó. A segunda ela pisca 10 vezes por minuto. Então eu vou pegar aqui o 60 e vou dividir por 10, né? Corto o zerinho com zerinho, vai dar 6 segundos. Então a cada 6 segundos essa daqui pisca. Então uma fica piscando a cada 4 segundos e a outra a cada 6 segundos. Se elas piscaram juntos agora, quanto tempo vai demorar para piscarem juntos novamente, né? E como ele pediu em segundo, a gente já consegue achar a resposta direto. Então MMC entre 4 e 6, que inclusive foi o primeiro que nós fizemos. Lembra lá da resposta? Bora fazer aqui, ó. Por 2, aqui vai dar 3, por 2, aqui vai dar 1 e vai dar 3, por 3, aqui vai dar 1 e vai dar 1, tá bom? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 vai dar 12. Se quiser ter usado as técnicas que eu te ensinei e as propriedades que eu te ensinei para resolver as questões, sem problema nenhum, isso fica a seu critério. Espero que você tenha entendido, tá bom? Então foi uma aulinha aí bem legal, espero que você tenha gostado. Não se esquece de curtir e se inscrever para ficar por dentro aí de todas as questões, resoluções de provas, revisões e dicas aqui do canal. Fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.